o senhor Tiago Esteves, da Associação Brasileira de Ensino de Ciências, que também está online. Com a palavra por até 10 minutos, o senhor Tiago Esteves. Bom, todos e todas me ouvem bem? Bom, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras deputadas e senhores deputados, aqui saúdo em nome do deputado federal Moses Rodrigues, relator da Comissão Especial sobre o Plano Nacional de Educação. Aproveito para saudar a todas as pessoas que nos assistem, tanto presencialmente quanto remotamente. Inicialmente, eu agradeço em nome da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a ABECS, e dos 2.200.000 professores e professoras da educação básica pelo convite para participar dessa audiência pública. A minha intervenção será baseada em dados científicos levantados em uma série de estudos publicados por instituições do Estado brasileiro, como o INEP e o IBGE, estudos divulgados por entidades da sociedade civil com reconhecido papel no campo educacional, a exemplo do Observatório da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, o ABECS, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da Rede Escola Pública Universidade, do Observatório do Ensino Médio e do Observatório do Ensino de Filosofia. Além disso, deputado Moses, baseio a minha exposição na experiência de mais de 2 décadas no chão da sala de aula, período em que atuei nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Destaco que continuo no chão da sala de aula no campus de Nova Iguaçu, do Cefet do Rio de Janeiro, no mestrado profissional em Sociologia, o Prof.Sócio, no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou seja, continuo vivenciando em diferentes níveis de ensino os problemas da educação brasileira. Julgo ser fundamental iniciar a minha fala retomando parte das exposições do professor Daniel Cara e da professora Bianca Correia, que no último dia 14 de maio destacaram a importância fundamental da garantia do financiamento público para a educação pública, em todos os níveis e modalidades de ensino. Deputado Moses, de nada adiantará um Plano Nacional de Educação audacioso que contemple as contribuições da sociedade civil, que dialogue com estudantes, professores e especialistas e que contenha metas se não houver garantias de financiamento adequado para sua implementação. Senhoras deputadas e senhores deputados, como podemos falar em garantia de aprendizagens, redução de desigualdades e inclusão, principais metas dos objetivos 4 e 5 do PNE, se, segundo dados do Censo Escolar de 2023, das 138.694 escolas públicas que temos em nosso país, 4.871 não possuem abastecimento de água potável, 1.619 não contam com fornecimento de energia elétrica, 3.816 não possuem banheiros e 21.543 escolas não dispõem de internet. Isto sem falar em ventilação adequada, número excessivo de estudantes por metro quadrado, falta de cadeiras, mesas e quadros. Sem falar nos laboratórios e equipamentos para pesquisas e experimentos tão fundamentais para a formação dos estudantes. Lembro ainda que muitos estudantes têm a sua única refeição do dia na escola. Por isso, a alimentação escolar é tão importante e não pode ser admitida a sua substituição por biscoitos, bolachas ou refrescos artificiais. Se queremos garantir a aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, bem como a redução das desigualdades e a inclusão, não podemos admitir sob qualquer justificativa a manutenção em sala de aula de profissionais sem licenciatura específica na disciplina em que lecionam. Na maioria dos estados e municípios, com raríssimas exceções, vivenciamos um processo de desespecialização da docência, uma espécie de notório saber disfarçado, com a proliferação de autorizações para que profissionais sem licenciatura ministrem aulas na educação básica pública. Não por acaso, quando comparamos os desempenhos no PISA de 2022, na média das notas dos estudantes brasileiros matriculados nas escolas federais,
nas escolas estaduais e nas escolas privadas, os alunos das escolas federais, os Cefetes, colégios de aplicação, Colégio Pedro II e institutos federais, são os únicos que ultrapassam as médias alcançadas pelos estudantes dos países da OCDE, ficando muito acima das médias alcançadas pelos estudantes das escolas privadas e das escolas estaduais. Nas escolas federais, os professores do ensino médio só ministram aulas das disciplinas para as quais possuem formação em nível de licenciatura e para a qual foram selecionados por meio de concurso público. E antes que qualquer pessoa presente nesta audiência afirme que essa situação só ocorre devido à falta de docentes formados na área, eu pergunto, quando ocorreu o último concurso público? Quantas vagas foram ofertadas neste concurso? E se o salário e o plano de carreira oferecidos são compatíveis com o nível de formação exigido? Uma educação com qualidade e equidade, segundo definições da Constituição Federal, da Lei 9.394 de 1996 e do próprio Plano Nacional de Educação, é exatamente isso, senhores deputados e senhoras deputadas, que está ocorrendo neste momento com a maioria absoluta dos cerca de 6 milhões e 800 mil estudantes matriculados nas escolas das redes estaduais de ensino, e que representam 82% das matrículas nesta etapa. Eles são impedidos de prosseguirem com seus estudos nas instituições de ensino superior públicas, pois não tem aulas de todos os componentes curriculares: arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, química e sociologia em todas as séries, o que é essencial para serem aprovados, seja nas provas do Enem, seja nos processos seletivos próprios das universidades públicas. Defendo que estes mesmos componentes curriculares estejam presentes em todas as avaliações educacionais promovidas pelo Estado brasileiro, pois temos direito ao monitoramento integral da educação brasileira e não apenas um panorama parcial, com análise de algumas disciplinas e a completa ausência de outras. A defesa do ensino de todos os componentes curriculares obrigatórios na formação geral básica em todas as séries do ensino médio, além de estar em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular, garante a equidade educacional e a formação integral dos estudantes, preparando estes para os desafios que vivenciamos atualmente no mundo contemporâneo. É a integralidade dos componentes curriculares que vai garantir que os estudantes devolvam a criatividade, o pensamento crítico, a saúde física e mental, o raciocínio lógico e a resolução de problemas complexos com os usos éticos da inovação tecnológica, mesmo para quem não vai seguir nas carreiras acadêmicas ou científicas. Infelizmente, deputado Moses, temos levantamentos que demonstram um enxugamento curricular que vem sendo realizado em diversas redes públicas de ensino. Enquanto as escolas privadas de elite mantêm todos os componentes curriculares, nas redes públicas, este direito tem sido sistematicamente negado aos estudantes mais pobres, conforme experiências exitosas em nosso próprio país, como é o caso do Colégio Pedro II. É imprescindível que estes componentes curriculares estejam presentes nos currículos desde os anos finais do ensino fundamental, facilitando a transição entre os ciclos, como forma de garantir o domínio de conteúdos relevantes e reduzindo a defasagem educacional. A qualidade e a equidade da educação básica somente serão efetivas quando todos os estudantes da rede pública de ensino, independente da modalidade em que estão matriculados, tiverem acesso a livros e materiais didáticos de qualidade, o que pode ser feito por meio do PNLD, uma das políticas públicas educacionais mais efetivas do nosso país. A inclusão no PNLD garantirá que os estudantes recebam livros e materiais didáticos de qualidade inconteste, selecionados por professores e professoras que são referência em seus respectivos campos de ensino, bem diferentes das apostilas e materiais distribuídos por muitas redes de educação, que apresentam erros gramaticais, teóricos e conceituais, e uma visão ideológica de mundo baseada no individualismo e dos quais não conhecemos sequer a autoria. Por fim, deputado Moses,
deixo um apelo que tem ouvido de professores e professoras de diversas partes do nosso país e que são comprovados em diferentes levantamentos, a exemplo do Censo Escolar de 2023 e pesquisas promovidas por entidades públicas e privadas. Não é possível falarmos em melhoria da qualidade da educação ou em equidade educacional com professoras e professores recebendo menos do que estabelece o piso nacional do magistério, que inclusive é insuficiente para o sustento de uma família. Tal situação leva muitos professores a se submeterem a jornadas de trabalho exaustiva, superiores a 40, 50, 60 tempos em sala de aula semanais, e não raro ainda tendo de arcar com os custos de transporte e alimentação em 2, 3 ou 4 escolas. Um docente que vive nesta situação não consegue planejar ou preparar bem as suas aulas, não vai se especializar ou atualizar, e tampouco irá conviver com a sua família e acabará engrossando as estatísticas de professores afastados das salas de aula por problemas de saúde diversos. É preciso ainda garantir que os professores e as professoras tenham oportunidade de se capacitar em programas de mestrado e doutorado. Professor Tiago, perdão por interromper, já excedeu 1 minuto extra e aí eu peço Vossa Senhoria que conclua em 30 segundos. Obrigado. Tá, ok, deputado Moses. O caderno de emendas da ABEX, que foi realizado, né, foi feito em conjunto, em parceria com a ABFIL e com a EduTessera, com a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia e com o Observatório das Tecnologias, ele se encontra, né, disponível nas redes sociais e nos sites da ABEX e esperamos, já agradeço mais uma vez o convite, e esperamos que os deputados e as deputadas ouçam, né, as vozes dos profissionais de educação, dos estudantes e dos movimentos sociais que foram simplesmente silenciados nos últimos 30 anos de debate educacional no país. Mais uma vez, muito obrigado e desculpa por ter ultrapassado o tempo limite.